Bem-vindo ao canal Fotos Históricas Raras. Inscreva-se e deixe o like para não perder nenhuma viagem incrível ao passado. O arquivo de uma figura controversa no ano de 1969 simboliza o encerramento abrupto do idealismo da era hippie após eventos marcantes ocorridos em Los Angeles. A influência exercida sobre seus seguidores revelou uma faceta polêmica da contracultura, transformando a percepção pública sobre grupos mais radicais. A rua de paralelepípedos rachada e os escombros espalhados em São Francisco testemunham o terremoto de 18 de abril de 1906. Um dos mais destrutivos dos Estados Unidos, ele também desencadeou incêndios que remodelaram a cidade e exigiram uma reconstrução monumental, acelerando avanços na engenharia sísmica. Na Inglaterra de 1925, um menino pregando uma peça no policial com um foguete ilustra intensas transformações sociais. Após a Primeira Guerra Mundial, a sociedade britânica lidava com desafios com relação informal à autoridade. Esse cenário de mudanças culminou na Greve Geral de maio de 1926, revelando tensões e novos paradigmas. Em 22 de maio de 1960, Valdivia, Chile, sofreu o grande terremoto do Chile, o mais potente já registrado, que deixou ruas tomadas por entulhos e edifícios em colapso. Esta catástrofe natural resultou em muitos afetados e um tsunami que atingiu o Pacífico, remodelando a infraestrutura e a vida local de forma permanente. As durezas da Primeira Guerra Mundial impulsionaram a cirurgia reconstrutiva, dada a gravidade dos ferimentos faciais. Em 1917, o marinheiro inglês Walter Yeo foi um dos primeiros a receber uma cirurgia plástica com enxerto de pele. Seu caso é um marco inicial da medicina moderna, essencial para a reabilitação de soldados com sequelas graves. As trincheiras belgas em 1915 tornaram-se o palco de uma resistência tenaz contra o avanço das tropas alemãs. Após a invasão iniciada em 4 de agosto de 1914, os combatentes enfrentaram condições extremas para proteger o território nacional. Esse esforço defensivo foi crucial para reorganizar as linhas aliadas. A geologia do Alasca sofreu uma transformação radical sob a força de um abalo sísmico de magnitude histórica. Em 27 de março de 1964, a infraestrutura urbana colapsou diante de rachaduras profundas e inclinações estruturais severas, exigindo um esforço de reconstrução que redefiniu a engenharia civil. A libertação dos prisioneiros na Birmânia em 28 de agosto de 1945 revelou ao mundo o impacto severo da falta de assistência médica nos campos de detenção. Após anos de dificuldades severas sob custódia estrangeira, os sobreviventes de Rangoon personificavam as dificuldades enfrentadas durante a guerra no Sudeste Asiático. A cena de escombros e edifícios danificados remete às catástrofes naturais de 2008. O terremoto de Sichuan, na China, em 12 de maio, foi um marco devastador, onde o tremor inicial foi apenas o começo. Ele desencadeou inundações e deslizamentos, intensificando a destruição e a crise humanitária, exigindo um colossal esforço de reconstrução. A devastação em Galveston, Texas, em 1900, evidencia o impacto do grande furacão. Casas viradas e escombros ilustram a força da tempestade, que atingiu a cidade em 8 de setembro de 1900. Este foi um dos desastres naturais mais mortais do século XX, causando milhares de afetados e exigindo vasta reconstrução, redefinindo o futuro da ilha. Na União Soviética de 1925, uma pessoa patinava no gelo com um filhote de urso, cenário incomum para o jovem estado. A fundação da URSS, em 30 de dezembro de 1922, marcou o início de um experimento socialista com impacto global. Este período inicial de reconstrução refletia as peculiaridades culturais e os desafios de uma nação em formação. A devastação em Isla Morada, Flórida, em 1935, foi um dos marcos do furacão do Dia do Trabalho. Este evento, um dos mais potentes a atingir os Estados Unidos, causou o descarrilamento de trens e danos extensos a infraestruturas cruciais, como a Florida East Coast Railway. Claudine Auger,
Em 1965, refletia a efervescência cultural dos anos 1960. Naquele ano, ganhou projeção mundial como a primeira Bond Girl francesa em 007, Operação Relâmpago, impulsionando sua carreira e simbolizando maior espaço para mulheres em papéis de destaque no cinema, em meio a uma sociedade em transformação. Um ex-escravizado em Marshall, Texas, em 1939, representa a memória da escravidão nos Estados Unidos. Décadas após a proclamação de emancipação de 1º de janeiro de 1863 e a abolição formal em 1865, a vida dos libertos ainda era marcada pelo legado traumático e profundo, evidenciado por objetos como o chifre de chamada, um marcante resquício daquela era. Tripulações adaptavam blindagens de esteira aos tanques Sherman para elevar a proteção contra equipamentos antitanque durante as operações na Europa. Em 6 de junho de 1944, essas modificações mecânicas foram postas à prova nas praias da Normandia, consolidando o avanço das divisões aliadas por solo francês. A Batalha da Normandia, em 1944, após o dia D em 6 de junho, foi um marco decisivo para a libertação da Europa Ocidental. Nela, as tropas aliadas, incluindo tripulantes de tanques, enfrentaram confrontos intensos, resultando em ferimentos severos. A solidariedade entre os soldados era essencial, ilustrando o custo humano daquele conflito intenso. Durante o Blitz, na Londres da década de 1940, civis buscavam refúgio nos túneis do metrô para escapar dos intensos bombardeios alemães. Milhares transformaram esses espaços em abrigos noturnos, dormindo em redes suspensas sobre os trilhos. Essa adaptação subterrânea foi crucial para a sobrevivência, refletindo a resiliência em tempos de guerra. As colunas de fumaça em Saigon durante o dia 7 de maio de 1968 evidenciam a escala dos confrontos nas ruas após a ofensiva do Tet. Moradores cruzam os escombros em busca de abrigo, enquanto o exército sul-vietnamita tenta conter o avanço das forças do norte em um cenário que alterou os rumos do conflito. O fuzileiro naval Roland Ball cumpria sua rotina diária em 1968 na base de Khe Sanh, Vietnã, sob o cerco das forças regulares norte-vietnamitas. O cerco de Khe Sanh, de janeiro a julho daquele ano, foi um dos confrontos mais intensos da Guerra do Vietnã, demonstrando a tenacidade e as extremas condições de combate. A queda do dirigível L-49 em solo francês expôs a fragilidade tecnológica alemã durante o desenvolvimento da guerra aérea. Em 20 de outubro de 1917, a apreensão da aeronave em Bourbon-les-Bains revelou segredos estratégicos cruciais, alterando o equilíbrio das táticas de ataques aéreos em toda a Europa. Em um momento decisivo para a inteligência artificial, o campeão mundial Garry Kasparov enfrentou o supercomputador Deep Blue da IBM. A derrota de Kasparov em 1997 marcou um ponto de virada histórico, demonstrando a capacidade das máquinas de superar o intelecto humano em desafios complexos e inaugurando a era da IA. Anna Nicole Smith, ícone dos anos 90, representou o glamour e a beleza da década. Sua trajetória coincidiu com a ascensão da cultura de celebridades e do sensacionalismo, redefinindo o entretenimento e o escrutínio público. Isso transformou a relação mídia-celebridade, moldando a percepção do que era ser desejável e a fama. Em 1963, astronautas passavam por treinamento de sobrevivência na selva do Panamá, essencial para os desafios da exploração espacial. Período da corrida espacial, onde EUA e URSS competiam, segurança e adaptação eram cruciais. Essa formação preparava os pioneiros do espaço para subsistir em cenários adversos, garantindo o sucesso das missões. Igor Sikorsky, pioneiro da aviação, é visto no cockpit de um helicóptero Sikorsky H-5 em 1945. Sua inovação foi crucial para o avanço dessas aeronaves, ganhando destaque na Segunda Guerra Mundial. Esse período consolidou a importância dos helicópteros para logística e resgate, transformando o transporte aéreo. Em 1941, o teste de uma máquina de raios-x
simbolizava o avanço científico em tempos de guerra. A Segunda Guerra Mundial exigia diagnósticos médicos rápidos para pacientes e rigorosa inspeção de materiais militares. Essa inovação foi um marco crucial, aprimorando a medicina e a segurança industrial. O trabalho em grandes alturas, como o realizado em Nova York, era comum na era de construção de arranha-céus. A inauguração do Empire State Building em 1 de maio de 1931 exemplificou essa audácia, simbolizando a força econômica e a engenharia inovadora, redefinindo o horizonte urbano e a capacidade humana. No topo de um arranha-céu em construção durante o ano de 1921, Lillian Collier personificava a audácia de uma Chicago em plena metamorfose urbana. Como fundadora do The Wind Blew In, ela estabeleceu um marco de resistência social enquanto a arquitetura de ferro e aço definia o novo horizonte da metrópole. A linha de montagem em Highland Park testemunhou um marco da era industrial em 4 de junho de 1924, com a finalização do 10.000º Ford Modelo T. O evento reuniu operários e executivos para celebrar a consolidação da produção em massa, que democratizou o transporte e alterou a mobilidade urbana nos Estados Unidos. Em 15 de novembro de 1911, especialistas se reúnem em Paris para demonstrar o sistema de antropometria aplicado à segurança pública. A técnica de Alphonse Bertillon utilizava medidas ósseas precisas para catalogar suspeitos, estabelecendo as bases da identificação moderna antes da ascensão das impressões digitais. No início do século XX, em Nova York, a apreensão de jovens por pequenos delitos refletia a pobreza urbana. Este cenário impulsionou a era progressista, que gerou a criação dos tribunais juvenis. Essas instituições, estabelecidas para reabilitar menores em conflito com a lei, representaram um marco na justiça infantil e social. Nelson Mandela e Moses Kotane caminhavam em 1958, durante o julgamento por traição, marco crucial na luta anti-apartheid sul-africana. O julgamento, buscando conter a luta por igualdade, expôs a opressão do regime e fortaleceu o movimento anti-apartheid. Em Londres, em 24 de junho de 1872, ainda se viam instrumentos de sanções públicas contra jovens infratores em praças. O registro é associado à última aplicação documentada de pelourinhos na Inglaterra, marcando a transição para métodos penais mais institucionalizados e o abandono gradual da exposição pública nas ruas. Na China de 1868, um homem em um tronco de madeira, com suas acusações expostas publicamente, revelava práticas disciplinares. Comum no Império Qing, período de instabilidade pós-guerras do ópio, encerradas em 1860, os conflitos forçaram a abertura de portos e aumentaram a influência estrangeira, desestabilizando a justiça local e a ordem social. O time canadense, The Windsor Swastikas, usava o símbolo posteriormente associado ao extremismo no uniforme por volta de 1912, quando ele era ligado à sorte e ao sucesso. A partir da década de 1930, porém, o regime alemão o apropriou e ele passou a carregar uma conotação amplamente negativa, mudando seu sentido para sempre. No início do século XX, a visão de Albert Bergeret sobre as Mulheres do Futuro, de 1902 em Nancy, capturava as mudanças sociais. Naquele tempo, o acesso feminino à educação superior expandia, impulsionando autonomia e profissões. Esse marco foi crucial para a emancipação e redefinição do papel feminino na sociedade. Em 1955, a Tappan Company, americana, revolucionou a culinária ao introduzir o primeiro forno de micro-ondas doméstico. O aparelho, sendo utilizado por uma mulher, representou um marco tecnológico que transformou a preparação de alimentos e o cotidiano das famílias, oferecendo praticidade inédita. Uma família Nenets, nas Ilhas Brekhovskie, em 1912, representa um modo de vida tradicional no Ártico Russo. Este período, sob o Império Russo, antecede a Revolução Russa de 1917, marco que desmantelaria o Império.
As políticas soviéticas de coletivização impactaram o pastoreio nômade de renas, alterando a cultura e a identidade desses povos. Em meados de 1913, na África Oriental Alemã, a administração colonial recorria a autoridades locais para consolidar influência sobre o território. Após os impactos da revolta Maji-Maji, entre 1905 e 1907, a estrutura social mudou e o cotidiano das comunidades foi profundamente afetado, alterando também o equilíbrio político na região. No ano de 1917, na Inglaterra, uma aeronave com uma gôndola exposta transportava indivíduos, ilustrando a tecnologia aérea incipiente durante a Primeira Guerra Mundial. Esse período marcou o uso estratégico de dirigíveis para reconhecimento e ações aéreas, transformando as táticas militares e impulsionando a futura era da aviação. A captura de Blanche Barrow em 24 de julho de 1933 expõe as feridas abertas pela Grande Depressão no interior dos Estados Unidos. A operação policial em Dexter Park revelou a fragilidade de fugitivos que desafiavam o governo federal. Esse episódio marcou o declínio da gangue Barrow e a intensificação da lei. O cenário de Los Angeles em 1967 fervilhava com a ascensão do The Doors, enquanto Jim Morrison se tornava a face de uma revolução sonora profunda. Naquele ano, o Verão do Amor atingia seu ápice em 21 de junho de 1967, consolidando a psicodelia e o movimento hippie como forças que moldariam o comportamento global. A formação inicial de The Wailers, com Bob Marley, Bunny Wailer e Peter Tosh, representa um momento decisivo. Em 1964, o grupo lançou Simmer Down, um marco crucial para o ska e rocksteady na Jamaica pós-independência. Esse sucesso impulsionou a música jamaicana ao cenário global. Em 1989, enquanto ícones como Winona Ryder e Cher marcavam a cultura pop com seus estilos característicos, o mundo assistia a transformações geopolíticas sem precedentes. A queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 1989 marcou o fim simbólico da Guerra Fria, redefinindo a ordem mundial. Em Berlim, no ano de 1982, a estética punk rebelde denunciava tensões sociais. O movimento, surgido no final dos anos 1960, expressava descontentamento em uma Berlim dividida pelo muro, erguido em 13 de agosto de 1961. Essa barreira física acentuava a busca por liberdade, tornando a subcultura um símbolo de resistência na Guerra Fria. O auge da invasão britânica transformava o cenário cultural mundial, enquanto George Harrison e Hayley Mills personificavam o carisma do Reino Unido. Em 20 de março de 1964, a Beatlemania atingia níveis sem precedentes, redefinindo a moda e o entretenimento global por meio de uma identidade jovem autêntica. Em um cenário de bilhar com um taco na mão, Neve Campbell aparecia em 1997 já como ícone pop. Naquele ano, Pânico 2 reforçou seu papel na volta do suspense ao cinema. A força da personagem marcou os anos 1990 e ajudou a redefinir a figura da heroína nesse tipo de filme. O lançamento de Dick Tracy em 15 de junho de 1990 marcou a convergência entre a estética dos quadrinhos e o estrelato de Hollywood. Com Al Pacino e Madonna sob os holofotes, a produção utilizou cores primárias vibrantes para redefinir o cinema de entretenimento, influenciando o futuro dos blockbusters. A cerimônia do Queen's Pub Theatre Academy Awards em 1986 foi um marco cultural, celebrando a inovação de Jim Henson. Ele e Richard Hunt, com Caco, o Sapo e Scooter em trajes formais, marcaram a presença dos Muppets. Esse evento solidificou o status da puppetry como arte respeitada, transcendendo o entretenimento infantil e demonstrando a ampla influência de Henson. A atriz Audrey Hepburn entregava o Oscar de melhor atriz a Julie Andrews, um instante marcante da 37ª cerimônia do Academy Awards. Em 5 de abril de 1965, este evento celebrou a performance icônica de Andrews em Mary Poppins, que se tornou um clássico. A premiação consolidou sua carreira e o impacto cultural do cinema.
No começo da década de 1990, Mariah Carey iniciava sua trajetória profissional, realizando um trabalho em Chicago. Seu álbum de estreia, lançado em junho de 1990, foi um marco fundamental que a catapultou ao estrelato. Esse evento não só a consolidou como ícone global, mas também moldou o pop e o R&B, definindo um novo padrão vocal na indústria. Em frente à antiga casa em Nova Jersey, Whitney Houston celebrava em 1985 o impacto de seu álbum de estreia, que a levou ao estrelato global. A imagem captura a alegria de ver o talento ganhar o mundo. O lançamento marcou o pop e o R&B, ajudando a quebrar barreiras e consolidando sua voz entre as maiores da música. O cenário musical de Nashville, em 15 de outubro de 1973, testemunhou o lançamento de Jolene como um divisor de águas na carreira de Dolly Parton. A transição da artista para o sucesso pop global preservou sua essência country e carisma pessoal, estabelecendo uma influência duradoura na cultura norte-americana. Elvis Presley, em 1974, exibia sua dedicação ao karatê, paixão cultivada desde o serviço militar. Nesse ano, o astro, faixa preta, fundou o Tennessee Karate Institute, marco da popularização marcial. Bandeiras coreanas ressaltam a origem global dessas práticas, disseminadas por ele a milhões além da música. Londres, em 1967, era o epicentro da cultura mod, onde a moda revolucionária de Mary Quant, com suas mini-saias, simbolizava a liberdade feminina. As jovens exibiam esse estilo ousado, que marcou os Swinging Sixties, redefinindo padrões e simbolizando a liberdade e modernidade feminina. O desfile do Chrysler Girls Club na Saks Fifth Avenue, em 15 de maio de 1942, simbolizava a mobilização feminina em Detroit durante a Segunda Guerra Mundial. Com a indústria automotiva convertida no arsenal da democracia, essas trabalhadoras sustentavam a economia e o moral das frentes de produção interna. A presença de Ava Gardner em 20 de outubro de 1944 exemplifica a ascensão do glamour na era de ouro de Hollywood após a Segunda Guerra Mundial. Essa iconografia feminina moldou novos padrões estéticos globais, refletindo a crescente influência da indústria cinematográfica no comportamento e na moda da época. O sistema de estúdios de Hollywood atingia seu apogeu enquanto Ava Gardner consolidava sua imagem como símbolo de uma era dourada cinematográfica. Em 24 de julho de 1952, a influência cultural dos Estados Unidos ditava padrões globais de comportamento, estabelecendo uma estética que atravessaria décadas. Raquel Welch, no filme Barba Azul de 1972, usa um capuz branco e um crucifixo, sugerindo um contexto religioso. Naquela época, o cinema vivenciava o ápice do movimento Nova Hollywood, que revolucionou a narrativa e abordou temas complexos. Essa fase marcou uma mudança profunda na indústria cinematográfica, refletindo transformações culturais. A atmosfera estudantil de 1999 refletia a transição para a era digital em meio ao frenesi gerado pelo bug do milênio. Enquanto a internet de escada começava a conectar salas de aula ao redor do globo, jovens como Natalie Portman viviam o auge da cultura pop que moldaria as tendências sociais do século XXI. Em 1999, a divisão de Beanie Babies em Tribunal de Las Vegas evidencia a febre que elevou pelúcias a itens de especulação. Esse fenômeno do final dos anos 1990 reflete a euforia econômica e ativos incomuns, com o valor percebido impulsionado pelo colecionismo, gerando consequências legais, até em divórcios. A ascensão de Tom Hanks ganhava força nos bastidores de Hollywood durante a produção de comédias que definiam o entretenimento daquela década. Em 29 de junho de 1984, o lançamento de sua obra consolidava um estilo narrativo leve e popular, refletindo as transformações na indústria cultural dos Estados Unidos. Terry Garr, em 1965, reflete o espírito de uma era. Naquele ano, a Guerra do Vietnã escalava com o envio de tropas, catalisando protestos e divisões sociais.
Esse conflito, longe dos lares, moldava a cultura, a moda e o comportamento jovem, desafiando tradições e a identidade de uma nova geração. Em 1947, Eleanor Roosevelt era figura central na recém-criada Organização das Nações Unidas, crucial na reconstrução pós-guerra. Seu empenho foi vital para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um marco para a dignidade global. Uma draga de estrutura industrial repousa em terreno lodoso a 3 milhas do litoral de Galveston, lembrando o grande furacão de 8 de setembro de 1900. A maré de tempestade deslocou embarcações para o interior e devastou a cidade, causando milhares de vítimas em um dos desastres mais mortais dos Estados Unidos. A devastação urbana, com edifícios colapsados e ruas em ruínas, reflete o impacto de eventos catastróficos. Mais de 80% de uma cidade destruída e grandes perdas humanas lembram o bombardeio de Hiroshima, ocorrido em 6 de agosto de 1945. Tal ataque marcou o fim da Segunda Guerra Mundial e inaugurou a era nuclear, redefinindo o poder global.